paz do Senhor, eu sou Júnior em Cristo. Eu sou o Pastor Enos. Esse é o nosso programa Entre Irmãos. De antemão, quero convidar vocês a estar se inscrevendo no canal, ativando as notificações, o sininho que fica bem aqui abaixo. Ativa aí para você estar recebendo o nosso conteúdo, né? Para que o YouTube possa te indicar nossos vídeos, nosso conteúdo. E esse programa, nós estaremos iniciando uma conversa sobre o livro de Apocalipse, a qual nós estaremos tirando algumas dúvidas. Eu estarei, pastor Enos, estará esclarecendo algumas dúvidas minhas e as dúvidas de vocês também, com certeza. Então, pastor Enos, vamos iniciar. Qual o significado do termo Apocalipse? Bom, antes de nós iniciarmos o nosso assunto, né, dar início, gostaria de dizer para vocês que o programa Entre Irmãos, né, tem a finalidade de esclarecer alguns pontos polêmicos, né, da Escritura Sagrada. Exato. Dúvidas, aqueles assuntos que deixam a gente pensativo, né, com relação a diversos aspectos, né. Então, a intenção do programa Entre Irmãos não é um programa de cunho somente teológico, tá? Não é um programa que vai apenas entreter as Não pessoas. é entretenimento, né? É esclarecimento. Esclarecimento. Tá? É de procurar esclarecer alguns pontos difíceis, tá? Aos nossos internautas, né? A você que está nos vendo, a você que tem dúvida. Então, é muito importante, tá? Fazendo a par da palavra dele, você se inscrever nesse canal, né? Porque se inscrevendo estará ajudando outras pessoas Exato. que Escreva aí, precisam, né, do esclarecimento. E curte, tá? Compartilha com o maior número de pessoas, ok? Bom, a pergunta do nosso irmão Júnior foi interessante. Ele perguntou: qual o significado do termo Apocalipse, né? Primeiro precisamos compreender que a etimologia da palavra Apocalipse, que quer dizer o significado da palavra, né? O significado da palavra Apocalipse vem do vocábulo grego apokalupse, né? Que significa revelação, tá? Revelar é remover o véu, trazer à luz o que estava oculto, tornar conhecido aquilo que estava, o que está encoberto, né? Assim, a primeira frase em Apocalipse define o conteúdo do livro. Está escrito assim, Apocalipse capítulo de número 1, no início diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Tá? Então, qual o significado do termo Apocalipse? Né? A etimologia da palavra é Apocalipse, quer dizer revelação, que é desvendar os mistérios que esteve ocultos, tá? Até que o livro foi escrito. Então, já o motivo, a intenção do Apocalipse não é colocar medo em ninguém, né? Jamais. Porque é o que a gente... Quando eu era criança, eu tinha um medo que me apavorava do livro Apocalipse. Mas a gente sabemos o significado do Apocalipse, mas e quem escreveu o Apocalipse? Bom, Quem escreveu? interessante. Além do Apocalipse, importante frisar para os nossos internautas, né? E ouvintes que estão nos vendo e nos ouvindo, tá? Além do Apocalipse ser algo que serve para revelar aquilo que estava oculto, né? Também é para esclarecer os pontos polêmicos e de né? Aquela questão do medo, Apocalipse, que quando a gente era pequeno, algumas pessoas falavam do livro do Apocalipse como sendo algo de cunho fantasma, né? Dava medo. O pessoal acha que o livro do Apocalipse era um livro de terror. Terror, exatamente. Não, esse não é o propósito. O propósito do livro do Apocalipse é de esclarecer, tá? É de revelar o que esteve oculto há muito tempo. Mas quem escreveu o Apocalipse? Pois bem, o próprio texto nos avisa, tá? Vamos pegar a Bíblia Sagrada, que é quem deve ser o manual, né? Que nos revela. Em Apocalipse capítulo de número 1, tá? O versículo 1, a parte B, diz assim: as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou,
e as notificou a João, a seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. O autor do livro do Apocalipse, tá? É Jesus. O autor do livro do Apocalipse é Jesus. Agora, o escritor é que é o apóstolo João, né? E foi a quem o Senhor revelou. Deus revelou a Jesus, e por meio de Jesus, João teve conhecimento. João é o intérprete. João é o intérprete, né? O escritor, né? É o redator, tá? É o redator, como alguns estudiosos chamam de redator humano do texto, né? Ele foi quem escreveu, né? O Apocalipse. Além dessa referência que comprova que foi João que escreveu, mas o autor é Jesus, tá? Nós temos várias referências, vários textos que comprovam isso. Temos, por exemplo, no capítulo 1 do Apocalipse, versículo 9, temos o capítulo 22, o versículo número 8, tá? Que nos prova que o escritor é João, mas o autor é Jesus. É Jesus, ok. Aí a gente deu para compreender um pouco que o significado do livro do Apocalipse, sabemos quem escreveu e em que local esse livro foi escrito. Qual é a circunstância ali o momento que João estava passando? Que Deus olhou para ele e resolveu, vou abrir seus olhos, vou passar esses ensinamentos a você. Onde João estava? Onde João estava nesse momento? Bom, interessante porque a Bíblia vai revelar isso. Ela mesma revela em Apocalipse, capítulo 1, versículo número 9. Ela mesma revela, tá? Aonde, né, o livro foi escrito. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro nas aflições, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Então, aonde João estava, né, quando ele recebeu essa revelação? Na ilha de Patmos. Mas ele estava tirando férias lá? Não, ele mesmo diz no versículo 9 que ele estava preso por causa do Evangelho, por causa da pregação do Senhor. Então, algumas observações, algumas curiosidades, melhor dizendo, que o nome de João significa favor de Deus, ou agraciado por Deus, ou agraciado de Deus. Ele escreve esta carta, nós chamamos de apocalíptica, né? Como o texto mesmo menciona, que ele estava na ilha de Patmos. O que era a ilha de Patmos, né? Onde estava a ilha de Patmos, onde ficava, melhor dizendo, a ilha de Patmos, né? Era uma ilha grega, tá? Que a cerca de 97 quilômetros a sudoeste de Éfeso, ali no mar Egeu, e a 55 quilômetros da costa da Turquia, que é conhecida como a Ásia Menor, a Turquia atual, tá? Antiga Éfeso e a Turquia atual. A palavra Patmos significa mortal, tá? A ilha foi usada como um lugar de exílio pelos romanos. Segundo uma tradição preservada, né, por os escritores Irineu, Eusébio, Jerônimo, todos eles são pais das igrejas, são escritores, tá, aqueles que iniciaram as igrejas. E outros, e outros, o banimento de João aconteceu por volta do ano, ele escreveu por volta do ano 91 a 95 depois de Cristo, né? No ano 14º do reinado de Domiciano, que foi o imperador que perseguiu o cristianismo com muita tirania, né? Perseguiu muitos cristãos morreram por conta da sua perseguição, porque ele exigiu adoração a ele no lugar de Deus. E João teria sido libertado após 18 meses, tá? Pelo imperador Nerva, que passou a imperar por volta do ano 96 a 98 depois de Cristo, tá? Retornando para Éfeso, João retornando para Éfeso, tá? A fim de reassumir a sua liderança apostólica lá naquele lugar. Então, em que local foi escrito o Apocalipse?
na ilha de Na Patmos, ilha de Patmos. que era uma prisão, tá? Diga-se de passagem, uma prisão terrível, João estava preso. que só era levado para lá homens sanguinários, tá? Quem realmente devia ser ameaça para o governo, E a ameaça de João era por servir... por pregar a palavra, Por pregar a palavra. Por ser Somente. cristão. por ser cristão. Mas aí, você falou algumas datas aí. E em que data foi escrito o livro Apocalipse? Bom, interessante a nível de curiosidade, né? Para vocês que estão nos vendo, tá? Nós estamos falando apenas umas curiosidades acerca do Apocalipse. E a pergunta é interessante, porque até hoje tramita entre os estudiosos, né? Os teólogos, tá? O assunto é um assunto chamado escatologia. Até hoje tramita a questão do ano, né? Em que data foi de fato escrito, não há data correta, mas, segundo a maioria dos exegetas, são os estudiosos da palavra de Deus, tá? O intérprete, ou investigadores dos textos bíblicos, e dos escatologistas, estudiosos da profecia relativa ao fim dos tempos, João teria escrito o Apocalipse entre 91 e 95 DC, quer dizer, depois de Cristo. Depois de Cristo. Isso aí eu sei mais ou menos. DC é depois de Cristo. É. E ADC... AD. AD antes de Cristo. AD Antes de Cristo. AC antes de Cristo, tá? Então, o período em que quem ficou exilado em Patmos, alguns situa a escrita desse texto em 91 depois de Cristo, né? No início do exílio de João. Outros argumentam que o livro foi escrito por volta do ano 95 depois de Cristo, tá? Que seria no fim, tá? Quando ele já estava próximo a sair da prisão. Interessante. E que se destina a mensagem Apocalipse. O que se destina? Qual o destino da mensagem Apocalipse? Bom, o texto bíblico ele refere isso. Capítulo 1 do Apocalipse, versículo 3, diz assim. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, o texto diz, vamos lá. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Na época em que foi escrito, a carta era, inicialmente, né, tinha sido destinada às 7 igrejas da Ásia. Aquilo que nós vemos no capítulo 2 até o capítulo 3, onde Cristo dá ordem a João que escreva as 7 cartas direcionadas a 7 igrejas, né, que ficavam na Ásia Menor, ali na região de Éfeso, na Turquia atual. Tá? Provavelmente essas 7 igrejas foram fundadas por apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. Mas devido à linguagem simbólica, ao conteúdo apocalíptico, tá? E escatológico, e a autoridade profética da mensagem durante os séculos que se surgiram, ela foi lida e compilada com os cristãos de outras regiões, tá? Com todos que esperavam um novo céu e uma nova terra. Então, a mensagem em Apocalipse foi escrita tanto para os leitores da origem israelitas, como os de origem gentílicas. Ela foi escrita não só para os cristãos do primeiro século, não foi só direcionada, dirigida aos cristãos das 7 igrejas que é mencionada em Apocalipse, mas também ela foi direcionada, melhor dizendo, a todos aqueles que confessam a Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida. Se você é cristão, se você é crente, essa carta, tá, do Apocalipse é dirigida a você. Direcionada a todos aqueles que creem. Tá certo? Então, qual é a mensagem central em Apocalipse? Qual é a mensagem central de Apocalipse? Bom, a mensagem central em Apocalipse é unicamente o Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, como voltando, o texto diz que ele voltará. Então a mensagem central é Jesus que voltará para buscar a sua igreja. Podemos afirmar isso porque há ao menos 7 vezes
Então, quantas vezes? 7. Então, em Apocalipse, é repetida essas declarações de Cristo. Brevemente a ti virei, Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Tá? Segundo, em breve virei a ti, Apocalipse capítulo 2, versículo de número 16. Eis que venho sem demora, Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Né? Eis que venho como ladrão, Apocalipse capítulo 16, versículo de número 15. Eis que preste venho, Apocalipse capítulo 22, versículo de número 7. Eis que cedo venho, né? Apocalipse capítulo 22, versículo 2, perdão. Certamente cedo venho, Apocalipse capítulo 22, versículo 20, tá? E a mensagem subjacente é: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Então, qual é a mensagem central do Apocalipse? Acerca da segunda volta de Jesus. O tema principal é Jesus, mas o assunto central é que Jesus está garantindo que ele voltará a segunda vez. É de cunho, né, escatológico, como todo assunto. Em todo o Apocalipse, que assuntos são tratados? Que assuntos são tratados? O pessoal pode achar que são a mesma resposta, né? Mas não são respostas diferentes. São perguntas parecidas, mas respostas são diferentes, né? O conteúdo é diferente, exatamente. Em Apocalipse, é importante vocês entenderem que em Apocalipse é enfatizado que Jesus é o Yeshua, é a Machia, né? O Jesus, o Cristo, é o Messias, né? O Salvador ungido por Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que há de voltar à terra para arrebatar os seus escolhidos, julgar os pecadores, estabelecer seu reino de paz, amor, justiça, verdade, alegria na terra, o qual dará lugar a Jerusalém celestial. Neste livro bíblico, né, quais são os assuntos que são abordados, foi a sua pergunta, nesse livro bíblico também é revelado como será a volta do Senhor. Mas serão os sinais do mundo. Tá? E, melhor dizendo, quais serão os sinais do fim do mundo? Tá? E quais serão os sinais no céu e na terra dessa volta? O qual será o propósito do retorno, tá, de Cristo? É interessante que é aludido o cumprimento real das promessas reveladas na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo como no Novo Testamento, as quais se cumprirão nos últimos dias, na consumação dos tempos. Entre os assuntos destacados em Apocalipse estão as instruções de Cristo às 7 igrejas, né, conforme Apocalipse capítulo 2 até o capítulo número 3. Tá? A ira de Deus, né, que é um assunto que é muito abordado no contexto apocalíptico, e o juízo divino sobre o mundo pecador, com a queda dos grandes impérios mundiais e a aniquilação de seu sistema satânico. Tá? Na segunda parte, a menção aquela menção que nós chamamos dos 1000 anos, né, de reinado do Senhor e do juízo final, e representada um panorama do reino eterno de Deus, dos novos céus e da nova terra. Sendo assim, os assuntos centrais de Apocalipse, tá, são a volta do Senhor Jesus Cristo, o cumprimento das profecias bíblicas, a felicidade dos salvos e a ressurreição completa de Israel. Porque Israel vai ressurgir, tá? Quando Cristo voltar, eles vão servir a Deus, mas esse fica para outro assunto. Isso. Então, só respondendo, tá? Só respondendo, quais são os assuntos centrais, né? Se tratar do Apocalipse, tá? Os mais importantes são sobre a volta de Jesus, o cumprimento das profecias bíblicas, a felicidade dos salvos e a restauração completa de Israel. E as revelações em Apocalipse estão relacionadas a outros textos na Bíblia? Bom, as revelações em Apocalipse estão relacionadas em outros textos e a outras promessas, né, por assim dizer, na Bíblia, né? Pois bem, sim. Então, Sim.
elas não apenas estão relacionadas, muitas são os cumprimentos de promessas de Deus no Antigo Testamento, que dizem a respeito do juízo e das nações, a restauração da nação de Israel e o restabelecimento completo e efetivo do reino de Deus sob o governo do seu ungido, o Messias, durante o milênio. Em Apocalipse, é importante dizer que em Apocalipse capítulo número 19, né, por exemplo, que fala sobre a batalha do Armagedon, quando a nação de Israel será cercada pelos exércitos do anticristo, né, é importante entender que vemos que se cumprirá, né, o que foi predito em Daniel, por exemplo, no capítulo 11, versículo 21, ao versículo de número 45. Israel e outras nações vizinhas serão invadidas pelos exércitos do anticristo. Jerusalém será tomada, o novo templo será erguido, será profanado, Israel estará prestes a ser destruída, mas naquele momento de crise, tá? E grande tribulação, o Senhor Jesus se revelará aos judeus como o verdadeiro Messias e Salvador. Ele virá à frente dos exércitos celestiais, montado num cavalo branco, vestido de linho branco, puro fino. Ele terá 3 designações. Quais são elas? Fiel e verdadeira, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E ele virá para socorrer as nações de Israel, para salvar os judeus da grande batalha do Armagedon. Então, quando você pergunta que as revelações em Apocalipse estão relacionadas a outros textos e a outras passagens da Bíblia, sim. Tá? Em Apocalipse nós temos o que eu acabei de mencionar acerca do anticristo, que Daniel faz questão de mencionar no seu livro, né? Capítulo 8, capítulo número 9, capítulo 10. Daniel menciona um tirano, né? Um déspota, né? O homem da iniquidade, como Paulo menciona em 1 Tessalonicenses, né? No capítulo 2 em diante. Tá? Também teremos o cumprimento de Zacarias, capítulo 12, capítulo 3, versículo 14, que fala acerca da vinda do Senhor para trazer justiça ao seu povo. Que povo são esses? São os israelitas. Certo. A gente já vimos falar que aprendemos qual a mensagem do Apocalipse, mas qual os objetivos do Apocalipse? O objetivo do Apocalipse. Bom, o primeiro objetivo é exaltar a pessoa bendita do Senhor Jesus, enfatizando que ele é a garantia da nossa salvação e do cumprimento de todas as promessas divinas. Assim, em Apocalipse é revelada a volta de Cristo, o fim dos justos e o fim dos ímpios, e o que acontecerá na consumação dos tempos. Estes são os objetivos principais. Bem, para entender. E por que o Apocalipse é chamado livro da consumação? É muito interessante isso, Júnior. Ei, deixa de curtir não, viu? Curte o programa, compartilhe, tá? Se está gostando, compartilhe. Esse é o nosso programa Entre Irmãos, tá ok? Pois bem, por que o Apocalipse é chamado de livro da consumação? É interessante isso. É porque enquanto em Gênesis é o primeiro livro bíblico, né? Que revela o começo, tá? O começo. Apocalipse é o último livro da Bíblia e aborda a consumação da presente era e o início de outra que culmina na eternidade dos salvos por Cristo com Deus. Então, por que o Apocalipse é chamado livro da consumação? Porque ele é o último livro a ser escrito que revela as coisas do fim. Assim como em Gênesis foi escrito o início das coisas, Apocalipse foi escrito acerca das coisas do fim. Mas ele é chamado também livro da consumação, mas ele também é conhecido como o livro do juízo. Qual a diferença da consumação e do juízo e por que Apocalipse é chamado do livro do juízo? Interessante enfatizar que o escritor João Caetano, no seu livro Os Mistérios do Apocalipse, ele diz o seguinte, acerca desse assunto, né?
porque neles são mencionados vários juízos, e do anticristo, e do falso profeta, o de Israel, o dos que blasfemaram de Deus, da natureza, ou do tribunal de Cristo, ou do trono branco, ou juízo final. Além disso, em Apocalipse, na versão Almeida Revista Corrigida, né? Está escrito, a palavra juízo aparece 4 vezes, e juízos em 3 vezes. Por que Apocalipse é chamado livro do juízo? Porque neles são mencionados vários juízos que virão sobre a terra. E é apresentado o anticristo, né? Do falso profeta, que apresenta também o falso profeta, o de Israel, dos que blasfemam contra Deus. Então, por que o Apocalipse é chamado livro de juízo? Porque é nele que apresenta todo o juízo de Deus que será derramado sobre a terra. É interessante, nós devemos estar se aprofundando cada vez mais na palavra de Deus. O livro Apocalipse é bastante interessante, né? Sim. Então ele nos explica por que devemos estudar o livro do Apocalipse. Interessante ter pessoas que têm medo de estudar o livro do Apocalipse. E alguns... Você sabia que John Calvino, que é o precursor, né, da igreja presbiteriana, e o autor da teologia chamada calvinista, da predestinação, muito conhecida por muitos, tá? Ele não perdeu tempo em comentar Apocalipse, porque ele achava uma coisa pertinente, sem nenhum incentivo para ele. Martinho Lutero também não perdeu tempo, né, comentando Apocalipse, porque, inclusive, ele queria até tirar o livro do Apocalipse da Escritura Sagrada, assim também como o livro de Tiago, né? Mas por que devemos estudar Apocalipse? Pois bem, porque nele é descrito o futuro de acordo com o propósito de Deus. Assim, Apocalipse, como um livro profético do Novo Testamento, revela o desejo de Deus quanto ao futuro, seu plano e querer. Ok? Porque nele, no livro do Apocalipse, há respostas às perguntas que todos, né, nós temos feito com relação à eternidade. É um livro profético do Novo Testamento que fala especificamente da eternidade do céu ou inferno. O que é uma profecia? É uma predição do futuro, descortinando-se para nós, porque é o único livro profético do Novo Testamento, porque um estudo profundo do Apocalipse demonstra a obediência do cristão e aos ensinamentos e às instruções de Jesus. Porque devemos estudar o livro de Apocalipse, porque é no livro do Apocalipse que teremos a clareza, tá, e a compreensão acerca das coisas do fim, da volta do Senhor Jesus Cristo, do seu reinado, tá? Como a igreja estará, e para que nós possamos compreender melhor esse estudo, tá? Devemos estudar o livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, há alguns temas que se destacam, né? Quais são os destaques do Apocalipse? São muitos. Eu quero abordar aqui alguns, né? Lógico que o tempo não nos favorece, tá? Um dos destaques são os símbolos. Um dos destaques são os símbolos. Em Apocalipse, há cerca de 300, tá? Há cerca de 300 há o simbolismo dos animais, né? Por exemplo, temos o símbolo de cavalo, águia, né? Dragão, leopardo, ovelha, serpente, cão, gafanhoto. Temos também o simbolismo das cores, que está descrito em Apocalipse, né, das cores, que é púrpura, temos a cor preta, a cor amarela, a cor branca. Temos também o simbolismo dos minerais, né, que é o ferro, prata, bronze, cobre, berilo, latão e ouro. Temos também o simbolismo de elementos da natureza, como sol, lua, estrelas, ventos, trovões e relâmpagos, e o próprio arco-íris, que está intrínseco ali, tá, dentro da linguagem figurada ou simbólica. Temos também o símbolo dos vegetais, como árvores e frutos, cevadas, trigo e uvas. O símbolo do corpo humano também entra aqui. Tá? Nós temos a boca, coração, mão, língua, olhos. Temos também o símbolo de acidentes geográficos, como abismo,
lago, mar, rio. Temos também o símbolo de pessoas, né? Que é anciãos, profetas, sacerdotes, juízes, tá? E prostituta. Temos símbolos de armas de guerra como couraça, chifres, espadas, trombeta e de símbolos também de utensílios, que são chaves e selos. Então, os destaques quais são os destaques do Apocalipse? Um dos principais são símbolos. Devem ser estudados para compreender a questão. Se você ler o Apocalipse sem procurar entender o significado do simbolismo, vai cair por terra todo o seu estudo, porque não vai ter como compreender. É muito simbolismo. E o Apocalipse é um livro simbólico? É apenas um livro simbólico? Não. Não? Apesar que muitos defendem que há muita simbologia, mas não. Ele não é totalmente simbólico. Existem partes também literais, que podemos tratar, tá, em outra oportunidade. O Apocalipse é um livro polêmico e conflitante? Interessante, porque não. Embora muitos acham, devido ao simbolismo que ele tem neles, né? As figuras que aterrorizam muitos, mas não é. Ele não promove conflitos, tá? Não é gerador de polêmica, em absoluto. Existem passagens de difícil interpretação, isso é verdade. Mas se nos aplicarmos ao estudo da palavra de Deus, na dependência do Espírito Santo, aquelas coisas que parecem, melhor dizendo, obscuras, né? E conflitantes, como foi mencionado por você, ou incoerentes, né? Tá? Se tornarão claras e perfeitamente plausíveis dentro da hermenêutica bíblica. Mas para isso o livro de Apocalipse deve ser estudado à luz de todas as escrituras e não de uma interpretação pessoal. Ela torna-se conflitante a partir do momento que você não sabe fazer uma interpretação correta do assunto. Porque muitos ferem a lei da hermenêutica. Que o que é hermenêutica? A hermenêutica é que explica que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Por exemplo, você não pode ler o livro do Apocalipse e entender apenas lendo ele. Há todo um contexto que precisa ser observado. Tá? Em toda a escritura, melhor dizendo, nós temos assunto que pauta o assunto apocalíptico. Ok? Então, não é um livro polêmico, melhor, é polêmico e alguns acham conflitante, mas por falta de entendimento, falta de um estudo correto acerca do assunto. E qual deve ser a posição mais equilibrada ao Apocalipse? Bom, qual deve ser a posição mais equilibrada em relação ao Apocalipse? Isso. Ok. Veja só, depende de Deus, tá? Depende de Deus e da iluminação do Espírito Santo para compreender as verdades, tá? Para compreender as verdades que ali são reveladas e a relevância delas para o cristão. No que tange a sua vida espiritual, a sua vitória sobre a sua carne, o diabo e o mundo e seu preparo para a volta de Cristo, né? Então, qual deve ser a posição mais equilibrada em relação ao Apocalipse, tá? É depender de Deus e da sua iluminação acerca do assunto. Deu para entender? Sim. É depender de Deus. Depender de Deus. Temos que depender de Deus. E da sua iluminação, tá? Daquilo que ele vai explicar sobre o assunto. Porque tem pessoas que pegam o livro do Apocalipse e vai estudar ao seu bel prazer. O livro do Apocalipse deve ser um livro, melhor dizendo, que deve ser estudado, pesquisado, mas também precisamos de ter a revelação do próprio Deus. Como o próprio texto diz no Apocalipse capítulo 1, que é revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para revelar aos seus servos. Entendeu? E como podemos interpretar o livro do Apocalipse? Bom, esse é um assunto longo, mas nós vamos tentar pelo menos explicar as fontes principais. Tá? São as linhagens escatológicas, né? Ou apocalíptica, que estuda sobre o assunto. Quais são a forma
principais de interpretação do livro do Apocalipse. Pois bem, o primeiro é um método chamado de preterista. Tá? Preterista. Segundo essa linha escatológica, né, chamada preterista, o qual explica que tudo em Apocalipse diria respeito ao passado, já foi cumprido, né? E ele diz que, em outras palavras, todos os eventos descritos nesse livro já teriam se cumprido com a destruição de Jerusalém e com a queda do Império Romano. Então essa visão preterista diz que todo o livro do Apocalipse já se cumpriu. Quando? Quando Jerusalém foi destruída por volta do ano 70, né, por volta do ano 70, e com a queda do Império Romano, quando o Império Romano passou a não ser mais o país que imperava, a força, né, que imperava sobre o mundo. A segunda visão de método chamado de historicista, segundo o qual eles dizem que as profecias de Apocalipse se cumpriram no decorrer da história, a partir do momento em que o profeta recebeu a revelação e se tornou pública. De acordo com os estudiosos que adotam esse método, muitos eventos já ocorreram e alguns ainda estão por ocorrer. Então esse é o segundo, que é o método chamado historicista. Nós temos o terceiro, que é o método futurista, cujo qual eu acho mais coerente, né? Embora tenha outras linhas também que eu estude bastante, mas o futurista é o que eu acho mais coerente na interpretação do Apocalipse. Por quê, pastor? Vamos lá. De acordo com ele, as profecias apocalípticas se cumprirão no fim dos tempos, né? Alguns futuristas dizem que os acontecimentos mencionados no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, tá, de Apocalipse já se realizaram, mas o restante é para o futuro. Adotando a visão da escola futurista, há 3 grupos, né, que divergem a respeito da igreja e da grande tribulação, que são eles. O primeiro grupo é conhecido como pré-tribulacionista, tá, que entende que a igreja, antes do período de 7 anos da grande tribulação, será arrebatada. Tá? O segundo é o grupo conhecido como mesotribulacionista, que afirma que a igreja passará pela ira. Mesotribulacionista. Meso. É um nome, o meso, mid ou amilenista, né? Como é conhecido. Tá? Você dá para quebrar a língua, o osso da língua. Complicado. É o mesotribulacionista. Então eles afirmam que a igreja passará pela ira, né, do anticristo na primeira metade da grande tribulação, isso é os 3 anos e meio iniciais. Tá? O terceiro grupo é conhecido como pós-tribulacionista. Eles declaram que a igreja passará pela grande tribulação. Logo, o arrebatamento e o aparecimento glorioso de Cristo se fundirão em um só evento. Então nós temos aqui 3 grupos que defendem a linha futurista com relação à revelação do Apocalipse, mas que são divididos, que são eles os pré-tribulacionistas, né? Que eu falei aqui. O segundo é o conhecido como mesotribulacionista, ou mid, né? O meso, como queira falar. E o terceiro são pós-tribulacionistas. Os pré-tribulacionistas diz que a igreja não passará pela tribulação, pelos 7 anos, tá, de tribulação que virá sobre a igreja regido pelo o tirano, o anticristo. Já o mesotribulacionista afirma que a igreja passará pela ira, pela perseguição do anticristo, na primeira metade da grande tribulação. Os 3 anos e meio iniciais da manifestação do anticristo, a igreja vai passar segundo meso, mas quando terminar os 3 anos e meio, que dará-se início aos últimos 3 anos e meio, tá, a igreja será arrebatada. Ok? E a terceira visão é o pós-tribulacionismo. Tá? Eles declaram que a igreja passará pela grande tribulação. Logo, o arrebatamento e o aparecimento glorioso de Cristo fundirão
em um só evento. Cristo vem arrebatar sua igreja no fim da grande tribulação, no fim dos sete anos, que o anticristo vai reinar sobre a terra. E quando for próximo do término, tá, do reinado do anticristo, eles alegam que Cristo vem, ok? Arrebata a sua igreja, ok? Para estar com eles, e todos irão subir com Cristo. Para quê? Para não provar da ira de Deus, que é a guerra do Armagedon. Tá? Tem um quarto método também de interpretação do Apocalipse, que é conhecido como idealista, simbólico ou místico. Para os estudiosos que o adotam, o livro não possui significado profético. Tudo seria apenas simbólico. Nada seria literal, nem histórico. De acordo com esse método, o Apocalipse é visto apenas como uma alegoria simbólica da luta entre o bem e o mal, o cristianismo e o paganismo. O quinto método, tá, é o literalista. Diz que todo o que consta no Apocalipse tem um sentido literal, exato e direto. Nunca figurado ou simbólico. É tudo literal. Isso é complicado porque nós temos vários símbolos. Cristo é o cordeiro, ele é o cordeiro. Tá lá, não é só um símbolo, né? Uhum. Então, o dragão simboliza a besta, o dragão que é Satanás, são símbolos que fica complicado. Há um outro método, que é o sexto método, para nós terminar esse assunto. Há também o método de interpretação eclético, o qual combina com todos os métodos anteriores, tratando cada texto dentro do seu contexto específico e dentro da hermenêutica bíblica, de modo que uma tendência não domine sobre a outra, prejudicando a toda. Ou seja, o método eclético, eles estuda todas as visões, tá, acerca do Apocalipse, aquelas que mencionei há pouco. Tá? E eles retêm o que é certo, que eles acham que é certo, e o que não é certo. Eles retêm o que eles acham que é coerente e dispersa aquilo que eles acham que não é coerente, formando um assunto só, sem ferir a hermenêutica, tá? Que é onde a Bíblia explica a própria Bíblia. Nossa, o assunto do Apocalipse é complexo demais. Muito complexo. Porque quem está indo em casa está percebendo que você entra num assunto leva a outro assunto, e são várias portas. Interessante que o nosso propósito do programa Entre Irmãos não é de complicar, isso, né? É de esclarecer os pontos polêmicos, né? Exato. E isso, para vocês ficarem conscientes, que nós estamos apenas amenizando de forma resumida os assuntos, ok? E aí abre várias dúvidas em um assunto só, várias portas se abrem ali de indagação, né? Sim. Mas aí existe uma fórmula, existe uma chave para poder abrir essas portas, como entender o Apocalipse, tem um mistério, um segredo, como você entender, como compreender o Apocalipse. Bom, há uma chave principal que é muito simples, embora alguns autores classifiquem como 7 chaves, né? Só que para nós não perdermos muito tempo, existem chaves para compreendermos melhor o Apocalipse, para entendermos, né? Existe. Como? É estudar o livro de Apocalipse em espírito de oração, pedindo ao seu autor, que é Jesus Cristo, que revele acerca do assunto. Então essa é a chave principal. É orar, é estudar, orar, tá? E pedir que Deus revele acerca daquele assunto. A chave principal, tá? Vou repetir para vocês. É vocês orar acerca do assunto, estudar a Escritura, tá? E não desistir. Pedir o auxílio do Espírito Santo, que é ele quem vai, né? É o nosso ajudador. Ele quem vai trazer a revelação. Simples. Não existe chave melhor que essa. E lógico, temos comprar livros de autoajuda, tá? Temos manuais diversos, temos autores diversos que falam sobre o assunto. Autores escritores, né, exegetas que narram o assunto de forma inteligente, tá? De forma coerente, sabe? Nós temos um manual de escatologia do N Pentecostal, do N Pentecostal,
Nós temos o Mistério do Apocalipse de João Caetano, que muitas respostas foram tiradas deles nessa oportunidade. Tá? Temos vários diversos. Hoje temos ao tocar a última trombeta. Temos vários. Então, mas a chave principal é a oração e a meditação na palavra. Interessante. O assunto Apocalipse é bastante polêmico. Mas eu quero deixar um desafio para os nossos amigos e irmãos que estão nos vendo. Pode ser? Pode ser, sim. Veja só. Como o assunto é vasto, é longo, né, Apocalipse, e nós não pretendemos aqui dirimir todo o assunto acerca do Apocalipse, nós vamos deixar aberto, ok? Eu quero saber de você, tá? O que mais lhe intriga dentro do livro da revelação do Apocalipse? Quais são suas dúvidas? Quais são as dúvidas, né? Aqui até agora foram as minhas dúvidas. É só a introdução acerca do assunto. Mas nós queremos que eles também se questionem. Vamos fazer o seguinte, a continuação desse vídeo, tá? Acerca do Apocalipse, vai depender das suas perguntas. Nós queremos no próximo vídeo tirar suas dúvidas acerca da questão dentro... Comenta aí, pessoal, comenta aí. Dentro do Apocalipse, tá? Qual é a dúvida que você tem acerca do assunto apocalíptico? Né? Qual a confusão que você acha que existe dentro do Apocalipse? Quais são as suas dúvidas? Faça sua pergunta, comente, que no próximo vídeo, quem sabe você será o selecionado, ou a sua pergunta será selecionada para nós explicar aqui, né? Tentar dirimir de forma clara, de forma simples. Nós explicamos que o programa Entre Irmãos é um programa cuja intenção é de trazer esclarecimento, tá? De forma clara, de forma simples. Então, qual é a dúvida que você tem acerca do Apocalipse? Faça a pergunta. Comenta aí, pessoal, veja lá, veja quais são as dúvidas. Você quer saber sobre arrebatamento? Sobre... Dentro do assunto apocalíptico. Do Apocalipse. Do Apocalipse. Por exemplo, a besta... Os 7 selos, os 4 cavaleiros, as trombetas... Vocês é quem vão dizer, tá? Qual será o tema do próximo vídeo. Vocês perguntam e o irmão nos responde, o pastor nos responde. Estamos aqui. Eu quero aprender junto com vocês, viu? Comenta aí, se inscreva no canal, ativa o sininho e até a próxima. Bom, nós queremos agradecer, né, a todos e vamos fazer uma oração. Tá? A minha oração é que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, te dando sabedoria, saúde, paz, em nome de Jesus.